Lectio Divina, passo a passo. Se você tem ou já teve a oportunidade de ir a uma academia, ou até mesmo participar de um esporte com seus amigos, deve ter notado um fato importante. Quanto mais você se exercitar e praticar, mais seu corpo será treinado. E isso torna o exercício mais confortável, certo? É verdade que o corpo sofre no início, mas se adapta e se fortalece com o tempo. À medida que você começa a solicitar tarefas mais difíceis, você se torna mais confiante e criativo. É o mesmo com a Lectio Divina e qualquer outro exercício espiritual. Se você é um iniciante nesta maravilhosa demonstração de graça, não desanime diante de potenciais obstáculos ou dificuldades. Então, para melhor ajudá-lo, vamos repassar passo a passo cada etapa deste maravilhoso exercício espiritual. Primeiro, selecione o texto. A Bíblia é enorme. Por onde devo começar? Como tal, recomendo mergulhar nos textos bíblicos propostos pela liturgia diária da Igreja. Entre eles, encontramos uma passagem do Antigo Testamento, um salmo e o Evangelho do dia. Há também, aos domingos e solenidades, uma segunda leitura dos relatos da vida missionária dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Segundo, o que diz o texto? Essa leitura não deve ser feita com rigor acadêmico, como se fosse parte de um curso superior de teologia. É um exercício espiritual, uma Lectio Divina, que está sendo discutida aqui. Essa leitura deve ser motivada por outros fatores do que apenas o acadêmico. Os interesses espirituais devem estar ligados a uma compreensão mais profunda do relacionamento com Deus e das virtudes. Então leia 1, 2, 3 vezes. Se possível, arrisque capturar as palavras, declarações ou frases que desperte seu interesse com uma caneta. Resumindo, identifique o que o texto diz por si só, uma mensagem objetiva. Terceiro, o que o texto me diz? Depois que o leitor entende o que o texto diz sozinho, objetivamente depois de 2 ou 3 leituras, o coração e a mente entram em uma nova etapa. Durante esta fase, ele percebe o que o texto está dizendo para ele. Este momento deve ser marcado por uma tomada de posse. O leitor deve fechar os olhos, repetir a frase que chamou sua atenção e concluir dizendo: é comigo que Deus está falando, e essas orientações são para mim. Anote em seu caderno de oração as palavras, frases ou versículos que se tornam mais poderosos e incisivos para você. Quarto, coloque em prática. Esta é a etapa final do exercício. Ela exigirá do leitor um senso aguçado de praticidade. Ao final, ele se perguntará diante de Deus: como posso viver esses rumos que o texto sagrado sugere no concreto de minha vida? Como deve ser feito? Mais uma vez, encoraje e faça uso de sua inteligência, memória e imaginação. Preste atenção às frases, verbos e expressões incisivas dos personagens. Preste atenção às suas identidades e potenciais características psicológicas e emocionais. Preste muita atenção
aos objetos descritos no texto, bem como aos seus símbolos, mas sempre em busca de um mergulho espiritual e vivencial mais elevado e concreto. Quinto, faça anotações. Recomendamos que você tenha um caderno de oração, uma agenda espiritual ou um diário, no qual você pode registrar suas aventuras amorosas e lições diárias com Deus. Registre nesse caderno palavras, frases ou até mesmo um verso que falou profundamente com você. Anote quaisquer outras orações espontâneas que expressem seu desejo e decisão de colocar em prática as instruções de Deus em sua vida diária. Se fizer isso, ficará feliz e terá concluído seu estudo bíblico, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de ser orientado e instruído por meio de sua santa palavra. Gostou do passo a passo para fazer seu estudo bíblico? Deixe aqui nos comentários. E por favor, deixe seu like, isso ajuda muito o canal.